E aí, Debs, como é que vocês estão? Espero que tudo esteja bem. Nós vamos agora, nesse vídeo que começa, trabalhar a quarta aula relacionada à disciplina de orientação a objetos do curso de Ciência da Computação do campus Medianeira da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nesta aula, eu trabalhei conceitos de orientação a objetos, mas aplicados a uma aplicação, o Windows Forms, com janela. Então, tivemos algumas brincadeiras bem legais, aplicamos conceitos de orientação a eventos também, e conceitos relacionados à coesão, acoplamento, criação de classes e responsabilidades. Ficou um vídeo bem legalzinho de você ver. Então, beba uma água, pegue um fôlego e bora lá! Ok, então, boa tarde de novo para todo mundo. Eu vou executar aqui o projeto que nós terminamos na aula passada, só para a gente ver como é que está. Aqui não aparece pela resolução, não aparece aquelas setinhas, mas eu aperto F5 e ele vai executar para mim. A gente tinha trabalhado a pesquisa e situações de validação do registro acadêmico, né? E ele abriu aqui para mim o formulário, mas a gente tinha configurado ele para abrir no centro. Ele abriu no centro da janela aqui no meu notebook. E aqui a gente colocou algumas regras que só aceitariam números. Não aceitaria letra, eu estou digitando letra. Mas existe um tamanho máximo, né? Vamos ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Era 7? 8, 9, 10, 11. Ele está aceitando um monte. Correto? Isso é uma outra regra que a gente tem que validar. Então tá bom, então vamos fechar aqui e vamos verificar algumas coisas no código para vocês aprenderem caso apareça algum erro aí. Nós criamos aqui vários testes para a gente identificar qual era o método mais correto para se trabalhar. Aí você fala, bom, eu já achei, então eu não preciso desse cara. Aí qual a ideia de vocês para deixar o código limpo? Eu venho aqui e mato. Se eu fizer isso, eu vou ter um erro. Parar a depuração, sim, que eu não tinha parado. Ó, dei o Ctrl Shift FB aqui para compilar. Aqui, ele deu um erro. Ele está falando aqui, olha, a classe estudante form não tem uma definição de registro para o método tbRegistro keydown. Mas a gente apagou onde está isso. Ele mostra aqui, ó, está no arquivo designer dessa classe. Onde está esse arquivo? Eu vou dar um duplo clique aqui. Aí ele abriu para mim aonde está o erro. Bom, ó, o erro está aqui, nesse arquivo designer que ele falou. Então, o que acontece? Eu vou tirar esse cara daqui, bom? Nós vamos ver. Deixa eu ver, acho que é esse daqui mesmo. Tira essa linha. Matei, Ctrl Shift B, vou compilar. Opa, deu erro aqui ainda. E dá, mas eu tinha tirado. Vamos ver. Será que eu tirei no lugar errado? Onde que eu tirei esse aqui? Eu mudei na linha errada, ó. É o keydown aqui. Esse cara aqui. Já vou falar sobre tudo isso. Keydown. Ctrl Shift B. Compilou, nenhum problema. Então, o que é esse arquivo? Aqui, ó, no gerenciador de soluções, eu tenho a minha classe que representa o meu formulário. E eu posso ver aqui nela que, expandindo, ela é composta de mais arquivos. Deixa eu ver aqui. Isso, ó. Inclusive esse designer que está aqui. É uma classe, e aqui tem um arquivo de recursos, que a gente pode colocar recursos dentro do formulário e utilizá-los ao invés de usar constantes literais. Então, esse designer, se eu clico nele aqui, ele aparece esse cara aqui, e aqui em cima, ó, ele diz, ó, isso é uma classe parcial de estudante form. Se eu venho aqui no meu formulário e aperto F7, eu vou lá para o meu código, e aqui em cima ele vai dizer também que é uma classe parcial de estudante form. Então, eu tenho dois arquivos falando da mesma classe. O que acontece?
essa classe que nós temos aqui é a classe que representa a visualização, a execução da avaliação, da visualização do formulário. E eu tenho aqui a facilidade de arrastar, colocar, posicionar os controles. E eu tenho a implementação de código comportamental, ou seja, em relação a eventos que ocorram nos controles que estão no formulário. A gente chama isso de uma classe controladora também. Ela controla quem interage e delega para quem é responsável. Só que aonde estão os componentes visuais? Que a gente arrastou e soltou. Eles estão aqui, ó, nessa classe de design. Então, aqui, vocês só mexam no momento que vocês acharem que tem conhecimento suficiente para mexer. E a gente já viu que não pode sair apagando o que o Visual Studio cria para a gente aqui. Deixa eu apagar essas linhas desnecessárias aqui. Então, a gente não pode ir apagando as coisas que faz aqui. Esse QIAP aqui, ó. Eu já sei. Se eu matar ele, vai dar erro, mas eu quero matar. Então, se eu quero matar aqui, eu tenho que matar no designer, porque lá no designer, deixa eu mostrar o design de outra maneira aqui para vocês primeiro. Ó, ele diz aqui, ó, ele cria campos privados, tá bom? Ele tem métodos aqui executando, ó, dispose, quando o objeto for transformado em nulo. Vou verificar esse region que está aqui. E aqui, ó, o Windows Form Designer Generated Code, códigos que foram criados no momento em que você está arrastando e inserindo objetos visuais. Então, ó, ele criou um label 1, né? Aqui ele não criou, aqui ele atribuiu o valor, ele inicializou a variável, tá bom? Vamos ver onde ele criou. Vou fechar isso daqui. Olha aqui, ó. Ele criou campos privados para o label 1. Tá? Então, aqui é uma variável que representa um objeto da classe label 1. Tudo bem? Então, se eu quiser mudar aqui, eu posso mudar, mas ele vai mudar em todo lugar. Se eu mudar aqui sozinho, ó, vou mudar o button, né? Eu vou mudar o nome aqui, button, gravar, que eu coloquei lá, button gravar. Gravei. Vou dar um Ctrl Shift B para compilar. Já mostrou lá que tinha dado 9 erros, eu acho. Vamos ver. Não, ele deu erro, tá aqui. Ó, não tem nada chamado botão 1. Por quê? Vamos ver aonde. Dentro do próprio design, ele está usando aquele cara. Então, não funciona isso que eu quero. Então, o que eu faço aqui? Eu quero mudar o nome dessa variável. Então, botão direito. Eu venho aqui no refatorar, aqui, renomear. Incluir componentes. Alterações de preview. Posso marcar tudo. String não, né? Mas aqui eu posso mudar. Comentários pode ir, alterações de preview. Aí fala, ó, tem 11 referências em um arquivo. Tá bom? Se eu clicar aqui, ele aumenta para 12. Em algum lugar eu estou usando o botão 1. Então, vou marcar todos. Vou clicar em aplicar. E aqui eu vou digitar. Button. Opa! Não foi legal comigo aqui agora. Vamos ver aqui. Renomear. Incluir, aplicar. E ele não está deixando isso aqui. Pago, BPN, BP gravar. Vamos ver se vai dar certo. Ele não. Se ele deixou, que ele apagou, não era para ter apagado. Não, ele deu erro aqui, igual. Ele não deixou eu renomear. Não sei o que está acontecendo aqui. Deixa eu tentar de novo. Mas é esse o caminho que eu tenho que seguir. Tenho aqui o renomear. Teria que ser o renomear. Deixa eu ver se eu jogo isso para cá. Eu acho que a minha janela aqui está pequena e ele não está deixando eu renomear. Em uma janela maior, deixa eu ver, porque ele deveria aparecer aqui. Deixa eu só tentar mudar a resolução da janela para ver se ela aparece, que eu tive que diminuir a resolução ali para caber no monitor. Deixa eu ver aqui se eu aumento a resolução e o Visual Studio fica melhor. Vamos ver aqui. Vamos ver. Tá.
que ficou melhor, não dá para ver, mas depois eu volto. Então, clico aqui, renomear, vamos ver, só para a gente ver isso. Ó, agora deu certo, ele deixa eu digitar aqui, ó. Daí eu coloco botão, BT, né, gravar. E gravar. Aí eu digo aqui, ó, se tem 10 referências, eu posso colocar... Não, isso daqui é opção, tá? Vou dizer que não. Dou aplicar. Tá, ele está aplicando. Oi. Do quê? Às vezes é a máquina. É a máquina. Porque é muito pesado o Visual Studio. E às vezes está executando alguma outra coisa. Ele é chato. Ele é chato. Tem que ter um pouco de paciência. Agora vou dar o Ctrl Shift B de novo, tá? Tem que ver quanto tem de memória, tudo, mas ele é bem chatinho. Você vê aqui, eu tenho 32 de memória. Tá, esses erros. Ó, ele compilou e sumiu o erro. Então, vocês viram como vocês precisam renomear artefatos, tá bom? Usando a ferramenta. Tá, vamos verificar agora aqui o seguinte, ó. Eu vou verificar o que ele colocou de código aqui para mim. Deixa eu voltar a interface como estava. Tá. Então, aqui nesse cara, aqui ele está inicializando os componentes, tá? Olha, ele já mudou aqui, ó, BT gravar. Aí, o label 1, ele está registro acadêmico. Bom, eu vou colocar aqui, entre parênteses, o RA. Estou mudando o código. Vou gravar e vou verificar como que ficou o desenho. Olha lá, ele mudou aqui. Tá bom? Porque ele reflete aqui. Então, se eu mudo, aqui volto, aqui, tiro isso, ele vai refletir também aqui no design. Legal? Então, esse arquivo de design, vocês têm que ter muito cuidado para eliminar o que ele coloca ali. Vou fazer um outro teste aqui com vocês agora sabendo do que acontece. Eu não quero esse QIAP. Eu vou matar esse QIAP aqui. Está sobrando. Esse validate também está sobrando. Esse text change também está sobrando. Só usei o que presta na realidade, né? Só o que presta. Vamos ver se ele tem aqui alguns erros. Ó, ele já mostra os erros aqui para mim do que eu fui apagando. Então, vou dar um duplo clique aqui. E ele mostrou aqui para mim, ó. Esse text changed, ele é um evento que a gente viu lá pelo F4 em cima do controle. E aqui ele diz o seguinte, ó, o mais igual, a gente sabe dado C, que é pegar o valor que tem e inserir mais um. É a mesma coisa aqui. Ele está adicionando a essa propriedade, isso é um evento, mas é tratado como uma propriedade aqui no nosso formulário. No text button. Ele está adicionando um gerenciador de evento lá. Que esse gerenciador de evento aponta para um método que eu não tenho mais. Então, eu vou apagar. Eu apago esse cara, olha, não tenho mais isso. Aí aqui eu tenho mais coisas, ó, esses dois aqui também apaguei. Então, eu estou apagando aqui. Gravei, ó, não tem erro. Tá bom? Então, vocês precisam ter cuidado com aquilo que vocês apagam, que foi criado pela ferramenta. Então, é um erro muito comum, principalmente no começo. Mas, beleza, vamos tratar aqui a situação do comprimento, né, da quantidade de valores digitados aqui. Eu não posso aceitar mais que 7, é esse mesmo? É 7, né? Tá. Então, eu venho aqui, posso apertar esse 7 e vem direto aqui. Aqui ele já tem uma regra, ó. Isso daqui só vai existir se isso daqui for verdadeiro. Então, eu posso colocar aqui, ó, mais uma regra. Tá bom? Aqui, deixa eu ver. Nós vamos fazer, aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o nosso TB registro acadêmico, ponto text, para ver o comprimento, ponto length, comprimento menor que 7. Deixa eu jogar isso aqui para baixo.
Está fácil de visualizar. Vamos testar e ver se vai funcionar. F5. Está aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ó, ele está aceitando aqui. Ele está aceitando alguma coisa. Deixa eu colocar um depurador aqui para a gente ver. Vamos voltar aqui. E vou apagar aqui. CB registro text.length. Vou colocar uma variável letra. É letra. Vou colocar aqui, recebe esse cara aqui. Que vai ficar mais fácil. A gente dando o nome e fica mais fácil. Tá? Muito bem. Essa a gente criou. Já mostra lá o if, mas eu não quero o if. Eu quero colocar outra variável. Bool é menor. Aqui, vamos colocar. Comprimento válido. É igual. A gente pega esse cara aqui. A gente nomeando variáveis, seguindo lá o código limpo, tudo pode ficar mais fácil. Aqui. Aí eu vou tirar esse cara aqui, que está aqui embaixo. Ok. Está reclamando aqui. Tá. Bom, se ele for letra aqui, aqui ele está verificando. Se é igual a -1, é porque é uma letra. E se não é um controle. Vamos ver o que ele vai retornar nessa letra. Eu acho que ele vai retornar falso a gente digitando. Aí vai ficar fácil para a gente entender. Vamos lá. Hoje eu estou com a cabeça bem devagar. Vou digitar uma letra. É letra? É uma letra. Tá bom? Agora vamos ver o comprimento lá. O comprimento válido. O comprimento é válido? O comprimento é válido. Eu dando nome às minhas regras, eu consigo trabalhar melhor. Então, o errando, ele vai retornar falso para quando puder liberar. Eu vou colocar aqui o seguinte agora. Eu vou mudar esse cara. Deixa eu parar. Vamos retornar aqui o seguinte. Ó. Ele é igual a letra. Bom, se ele é letra, ele vai dizer aqui, olha, não pode passar, tá bom? Não pode passar. Aí, se ele não é letra, ele pode passar, correto? Se ele não é letra, ele pode passar. E se ele tiver o comprimento válido, ele também pode passar. Vamos testar. Estou tentando chegar na lógica certa. Vamos lá. Não vai ser só mudar aqui. Vamos ver. Vou digitar uma letra. É letra. Oi. Hã? Esse E? Porque se ele não for letra, quer dizer que é válido. E se ele tiver o comprimento válido, ele também é válido. São as duas condições. Não pode ser letra e não pode ter um comprimento inválido. Entendeu? Tem que cumprir as duas regras. Não, porque daí um ou outro não dá, né? Ele tem que cumprir as duas regras. Só esperar com calma o Visual Studio. Pronto, aqui? Não, ainda não. Tá. Vamos ver aqui. O comprimento é válido. Então vamos ver o que ele vai retornar aqui, ó. É letra. É letra, então ele vai dizer não é letra. Eu digitei aqui no que eu digitei aqui? Ah. Então é letra.
Não é para aceitar, porque eu quero aqui que o não é letra, e o comprimento é válido. Eu vou dar F10 aqui, vamos ver. Ele retornou falso aqui. Ele vai mostrar a letra, tá bom? Ele vai mostrar a letra. Então, aqui, esse cara, ficou mais fácil agora, eu relembrei. Esse cara, quando... Vou mostrar aqui para vocês, daí eu vou explicar. A gente tem que entender, ele mostrou, eu não quero que mostre. Então, o que acontece? Quando esse cara tiver o valor verdadeiro, quer dizer que não é para exibir o que foi digitado. Tá bom? Então, quando não é para exibir? Quando ele for uma letra, tá bom? E aí agora entra o ou que vocês falaram. Ou o comprimento não é válido. Sim, a interpretação nossa do código. Nossa não, né? Minha, mas vocês estão assistindo e são cúmplices. Vamos testar agora. É a lógica, tudo é a lógica, a gente avaliar. Vamos ver se agora vai dar certo. Vamos lá, letra A. É letra. É letra. Então, ele já vai mostrar aqui que foi mexido, porque já não cumpre uma regra, tá bom? Vou executar. F5. Olha lá, não exibiu. Eu vou digitar o 1. É letra? Não é. O comprimento é válido? É válido. Mas eu estou negando ele, né? Tudo bem? O que ele vai ter aqui? Falso. Quer dizer que ele pode exibir. Vamos ver. Olha lá, mostrou. Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou digitar 2, ele vai lá. 3, vai lá. 4, 5, 6 e 7. Vamos ver se agora ele vai. Comprimento é válido. É válido. Eu estou testando negativo. Não é. Então ele vai funcionar ainda. Vamos ver. Mostrou 7. Agora o 8. Olha lá. Comprimento é válido? A letra? É letra? Não é letra. Mas comprimento é válido? Não. Comprimento não é válido. Então ele vai retornar verdadeiro aqui. Retornando verdadeiro aqui, ele traz verdadeiro aqui dizendo, olha, não é para aceitar. Aí F5. Ele não mostrou 8. Vou tirar aqui o comentário. Venho para cá. E estou digitando aqui, ó. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ele não vai. Digito A. Ele não vai. Então eu consegui colocar a minha regra de validação. Tá joia? Oi. Qual foi o problema? É que eu não estava compreendendo bem o que tinha que ter aqui. Se é verdadeiro ou falso. Então, daí, executando, eu vi que se tiver verdadeiro, ele não aceita o caractere digitado. Se tiver falso, ele aceita. Daí, quando eu entendi a regra dessa propriedade, eu entendi o que colocar aqui. Só que eu estava colocando o código assim. Aí fica bem poluído, né? E daí lá no código limpo fala que a gente tem que escrever um código legível. Mas calma, então o que eu fiz? Eu isolei as regras em variáveis. Não fica muito mais fácil eu ler da maneira que eu consigo compreender? Tá bom? E daí fica fácil aplicar a regra. Então, com isso, a gente tem algumas regras, antes de chegar em associação, que a gente pode utilizar em outros lugares. Eu posso validar se um texto digitado pelo usuário é só letra ou não, se não tem letra. Então, são regras comuns que eu posso jogar para outras classes fazerem isso, porque uma classe tem só uma responsabilidade. Aqui, no formulário, qual que é a responsabilidade do formulário? Qual que é a responsabilidade do formulário aqui? Permitir que o usuário digite alguma coisa. Mas validar o que o usuário está digitando não é responsabilidade dele. Uma classe que vai validar aquilo ali. Então, o formulário, ele vai agir como um controlador. Vocês podem pesquisar depois um padrão chamado MVC. Tá? É modelo, visão e controle. A visão é o formulário desenhado. O controlador é o código que está atrás dele. Então, o controlador vai delegar para alguém responsável pela validação. E quem que vai ser isso? Aqui no domínio, a gente não vai ter. Né? Aqui temos o compartilhado, estudante e endereço. Nós podemos criar, veja bem,
Vamos falar de coesão e acoplamento, né? Eu preciso de um código que seja coeso, ou seja, cada classe faz exatamente o que precisa, mas eu preciso de um baixo acoplamento. Uma classe não pode depender muito de outra classe. A classe de validação, ela não pode estar ligada direto ao formulário de validação, porque o formulário de validação, eu posso ter essa validação em várias partes. E se eu deixo muito atrelado, muito acoplado, eu toda hora vou ter que copiar esse código para colocar em algum lugar. Então eu vou desacoplar. Eu vou pegar o código e colocar em uma classe e vou usar aquela classe. Tá bom? Como é que eu faço isso? Aqui é uma coisa nova. Nós temos a solução. A solução é a nossa aplicação Windows Form. Eu quero agora criar um projeto que valide as regras de negócio. Eu acho que a gente fez isso quando trabalhou com o console, não fizemos? Criamos lá um negócio de validador. Deixa eu verificar aqui. Aqui, acho que em algum lugar eu fiz isso com vocês. Deixa eu ver se foi aqui. Validadores, ó. Nós não criamos validadores aqui? Tá bom? Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa, mas jogar em lugar separado. Deixa eu pegar e vou abrir esse projeto. Aqui, essa solução. Deixa eu abrir ela em outro lugar. Para a gente ver o que a gente já fez isso. Só que estava acoplado aquele projeto, e agora eu quero desacoplar. Então lembrem sempre, orientação a objeto, alta coesão, baixo acoplamento. Tá bom? Alta coesão. A classe resolve só uma coisa e resolve bem feito. Baixo acoplamento. Elas não dependem muito uma da outra. Cada uma faz o seu serviço. Então, vou pegar aqui essa solução que eu abri, que a gente já viu, e eu tenho aqui uma pasta, né? Que é um namespace, e eu tenho aqui as validações. Ó. Aqui a gente estava usando aqui o comprimento. Ó. O comprimento e aqui valores numéricos. Ó. A gente usou aqui o regex, porque a gente estava validando o valor inteiro. Tá certo? Valor inteiro. Nós vamos usar isso ainda. Então, eu vou pegar aqui no nosso projeto, na nossa solução, e vou dizer o seguinte, ó, eu vou criar um projeto. Aí esse projeto ele vai virar uma DLL, uma biblioteca. E eu posso usar essa biblioteca em qualquer outro projeto. Tá bom? Eu vou criar essa solução aqui. Vou adicionar, botão direito no nome da solução, adicionar o novo projeto. Aqui eu vou pegar o C#, vou pegar aqui todas as plataformas, pode valer para todas, né? E vou pegar aqui biblioteca. Então, ele vai mostrar aqui biblioteca de classe do .NET Standard, que vale para o .NET Core. Oi. Não. Porque o .NET Core, já faz tempo o .NET, né? Quando o .NET Core ficou mais forte. Ele fica específico, não tem específico para a plataforma. Você vai poder ter esse projeto em qualquer plataforma. Agora, se você rodar só para a sua plataforma, você talvez não consiga utilizar em outra depois, tá bom? Ele vai trazer bibliotecas específicas. Oi? Não, aqui está para todos. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, eu vou usar o .NET Standard, e daí ele vale em qualquer projeto, Linux, Mac, tá bom? Se eu escolher só o Windows, ele vai mudar. Aqui ele aceitou, mas ele vai mostrar aqui, ó, WPF, aqui, .NET Framework, tá bom? Eu quero aqui que roda em todas as plataformas. E daí ele pode ter tirado alguma coisa daqui. Tá bom? Então, é essa biblioteca aqui. Eu vou avançar. E o nome que eu vou dar, ele está aqui na aula 4, tudo direitinho. Eu vou criar um projeto e vou colocar aqui validadores. Bom? Validadores. Pode pensar uma hora com o nome melhor. Se for nomear alguma coisa, vamos parar um pouquinho e pensar de alguma coisa que seja informada, tá? Validadores. Aqui o próximo. Aqui. Eu vou matar essa classe que ele cria, que eu não vou usar, e eu vou criar aqui as nossas classes.
tá bom? Então, deixa eu voltar aqui naquele projeto que a gente fez, que é a aula 02, e aqui eu tenho essa pasta aqui. Vamos pegar esses dois arquivos. Eu vou pegar e depois nós vamos repatorar. Vou só copiar ele aqui, copiar, trago para cá, e aqui eu vou mexer nele. Vamos pegar aqui, colar. Quando eu copio e colo, eu tenho que ter muito cuidado para não fazer caca, tá bom? Então, eu vou copiar e vou validar tudo que a gente está usando. Começando pelo namespace. Vamos ver aqui, nós temos validadores numéricos, né? E eu falei para vocês na aula passada porque um eu chamei de validadores numéricos e outro eu chamei de strings, para a convenção de saber o que eu estou utilizando. Então, aqui eu tenho validadores, que é o namespace, é o nome do projeto que vai estar. E eu tenho aqui strings, eu posso deixar esse cara aqui também só numérico. Bom, deixo ele assim. Renomeando. É que a máquina aqui, ela está um pouco lenta, porque ela está gravando, transmitindo no Meeting, gravando, e tem um vídeo que eu estou editando aqui. Ele vai realizar uma pesquisa maior para mudar. Ok. Muito bem, vamos ver o código aqui, como é que está. Primeiro, eu vou verificar o meu namespace. Ó, o namespace aqui está diferente. Ó. Aqui no meu formulário, o meu namespace está aula 3, porque a gente usou o projeto da aula anterior. Mas eu posso pegar aqui esse meu numéricos e dizer o seguinte, ó, o nome dele, o namespace dele, vamos colocar assim, PO, namespace, validadores. E daí eu tenho a classe numérica dentro dele. Essa classe numérica, o que acontece aqui? Ó? Ela está validando um string, correto? Mas eu não tenho aqui no meu formulário a situação de que ele está validando um caractere, ó, é um char. Eu vou ter a mesma resposta em cima do mesmo problema. Só que agora eu não recebo uma string. Então, eu vou chegar aqui no validadores numéricos e vou fazer o seguinte, eu vou copiar a assinatura desse método todo aqui, vou copiar todo o método. E venho aqui, e vai ser a mesma coisa, só que eu vou mudar aqui, ó. Vou mudar para char. Vamos ver se dá certo. Ó, já não deu erro. O nome faz a mesma coisa, mas eu não sei como ele faz. Mas eu sei que um recebe string e o outro recebe char. Aí, aqui na hora de receber o char, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou validar isso daqui. Correto? É isso que eu vou validar. Então, eu venho aqui para o numérico, e a minha regra, aqui está dando return, eu vou apagar esse, é aqui embaixo, Everton, aqui, apago esse cara, e vou dizer o seguinte, ó, retorna isso daqui. Mas em cima desse queixar, não, né? É em cima desse valor. Eu vou receber esse valor. Lembrem que o método é uma função ligada a uma classe. Então, eu vou ter que mandar esse valor para cá, para ele avaliar. Então, aqui eu vou ter um return, não é igual, ele vai avaliar isso daqui e vai retornar o valor. Está claro para vocês aqui? Ó, dois métodos com o mesmo nome, mas o argumento que ele recebe é diferente. Então, são dois métodos diferentes. Isso a gente chama de sobrecarga, tá bom? Sobrecarga de métodos. Métodos com o mesmo nome e assinaturas diferentes. Legal. Então, está aqui. Eu tenho esse cara aqui, ele está estático, porque eu não preciso instanciar a classe. Então, venho aqui no meu formulário, e isso daqui já muda, ó. Tá bom? Eu já posso usar aqui direto, ó. Já entendi a regra. Eu vou usar o validadores, correto? Só que o validadores, ele está em outro projeto. Quer ver? Eu vou pegar esse cara aqui e vou usar ele aqui. Ó. Validadores é numérico. Vamos pegar aqui. Vou colocar aqui direto. Validadores, ponto, é numérico. Numérico. E eu mando para ele o quê? Eu mando esse cara aqui, ó. Esse cara que eu vou testar, e ele está recebendo lá naquela variável. Eu mando esse, só que ele não conhece. Aperto o Ctrl ponto, ele vai dar que opção para mim? Vamos ver. Que opções ele vai dar? Está mostrando nada, tá? Então ele não sabe. O que eu preciso dizer é o seguinte, eu vou falar para ele assim, olha,
projeto que é a interface com o meu usuário, eu vou usar um outro projeto. Então, tem que dizer para ele que ele vai usar outro projeto. Então, eu venho aqui em dependências, botão direito, adicionar referência de projeto. Venho aqui, ele já achou na solução, ó, validadores. Se não, eu poderia procurar a DLL que ele faz, mas eu marco aqui, validadores. Ok? E ele vai trazer para cá, nas dependências, em projetos, os validadores. Agora eu venho aqui no meu formulário. E aqui eu vou digitar o control ponto. Vamos ver control ponto. Não, ele não achou aqui. Deixa eu ver. O namespace. Vou dar um Ctrl Shift Build aqui só para ver. Olha, isso aqui que está pesado. Está convertendo um vídeo de aula e não tem como eu parar. Senão... Aqui, ele achou igual, não achou esse cara. Mas vamos ver aqui se eu der um... Venho aqui, ver se ele mostra. Não, ele não achou. Deixa eu ver lá no meu numérico do que eu estou fazendo. Ah, olha aqui, ó. A minha classe está marcada como internal. Então, se ela é internal, só esse projeto conhece ela. Tá bom? E o meu namespace está POO validador. Então, tem dois erros meus. Então, aqui eu vou colocar POO numéricos. Vamos ver se ele vai encontrar agora. Ele ainda não achou. Vamos ver aqui. Vamos verificar aqui no numéricos. Eu vou colocar aqui, então, o public, dizendo que a classe é public. Aqui. Vou dar aqui nesse projeto, no caso, estou mudando ele. Então, vem nesse validadores, botão direito, e vem no compilar. Ele vai compilar esse projeto, compilou, não deu erro. Agora eu venho aqui no meu formulário. Vamos ver se aqui ele já achou. Ajuda. Ctrl ponto. Demorou. Ctrl ponto. Eu acho que aqui ele não vai aceitar ainda. Porque eu estou digitando errado. Ó, eu estou digitando errado. Olha a situação aqui, ó. PO validadores numéricos. Tá certo? Eu estou digitando errado. Aí não vai mesmo, né? Então é PO validadores ponto validadores ponto numéricos. Vamos ver se agora ele vai. Paciência. Deixa eu gravar, dar um Ctrl Shift B, que daí ele pega e força para pegar a DLL antiga, tá? Eu compilando. Que é aquela mesma coisa que eu vim aqui e botou direito em cima do projeto. Vamos ver. Está compilando. Compilou, não deu erro nenhum. Porque ele já sabe que naquela dependência ele tem esse namespace e tem essa classe. Aí eu posso pensar o seguinte aqui, ó. Eu não quero usar esse PO. Vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte. Validadores. O que vai acontecer? Para ele dar erro. Está lento. Vamos aqui esperar ele. Ele deu erro, Ctrl ponto, vamos ver se ele mostra. Ó, ele está dizendo aqui o seguinte, ó, você quer usar POO validadores? Eu conheço esse cara. Ele mostra aqui como é que vai ficar. Ele mostra que era aquilo que a gente tem. Eu vou tirar isso daqui. Está dando erro. Ctrl ponto. Ó, eu posso dar um using validadores. Aí ele colocou esse using aqui em cima. O código fica mais limpo.
Mas se eu quiser saber o que é esse numéricos, eu não sei. É óbvio que eu colocando aqui em cima, ele vai dizer, ó, da classe do pacote validadores, tá bom? Então, isso daqui, a gente sabe como chamar, como pegar os dados. Tá, então por que estava dando erro? Porque eu estava dando o nome errado aqui no caso do Domênicos, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui agora para strings. Ó, mesma coisa aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, aqui vai ser PO.validadores, aqui tem que ser public, a gente já passou por esse erro. E a gente tem aqui o comprimento do texto. Eu recebo aqui o texto e recebo o comprimento que eu quero validar. Então, perfeito. Eu venho aqui no meu formulário e vou dizer o seguinte, ó, agora, vou colocar isso para cá, colocar para cá. Agora, o meu ou é strings, vamos verificar, ó, já diz lá, ó, eu vou importar, eu já tenho invalidadores, PO validadores, eu tenho isso, perfeito. E vou usar aqui length equals, que é o nosso método. Daí ele vai receber o quê? Ele diz ali, ó, o texto. Que texto que eu quero receber? É esse cara aqui, ó. Esse cara que eu quero receber para comparar o tamanho. Vírgula. Qual é o tamanho? É 7. Aí eu apago isso daqui. E com isso aqui eu já posso apagar esse cara aqui também. Deixa eu ver só o que ele está retornando de erro ali. Não pode ser aplicado operando dos tipos bool e grupo de métodos. Deixa eu ver aqui. Índice. Numérico, numérico. Ah, ele estava só demorando para compilar, ó, que sacana. Não tinha. Não é melhor assim, ó? Eu digo, olha, você clicou aqui. Então eu não sei resolver o que está pedindo, mas eu sei que esse cara resolve. Tá bom? Então ele está aqui. Eu posso melhorar isso ainda, porque aqui pode ficar confuso. Tá bom? Pode ficar confuso. Então eu posso criar aqui nesse meu formulário um método. Private. Aí, vamos dizer, ele retorna um bool, booleano. Deixa eu subir isso daqui. Ele é privado, então eu vou seguir a minha convenção, né? Validar registro acadêmico. Perfeito. Eu tenho esse método, só que ele está faltando coisas aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, chamada a isso daqui tudo. Tiro daqui. E ele vai retornar isso. Só que ele precisa desse que char, né? Ele precisa do char. E eu tenho que receber isso. Então, é um char? É um char. Então, eu vou colocar aqui e vou pegar aqui o caractere. Chamar de velo e tal. O velo que ele vai comparar. E aqui eu tiro esse char e coloco aqui o velo. E quando eu for chamar esse cara, eu vou dizer aqui, ó, pego o validar registro acadêmico e manda para ele o e char. Ó, ficou bem mais limpo, tá bom? Por quê? Eu agora aqui, quando acontecer aqui, eu falo, você valida para mim. Só diz para mim se eu posso ou não posso. Ele não sabe como. Ah, mas esse cara aqui sabe como. Então, chama ele. Ele sabe como resolver. E ele depende desses caras aqui para resolver. Não fica mais legível? Dá mais trabalho? Bastante. Mas é bem feito e quem chegar vai entender o que deve fazer. Aqui, ele está demorando para compilar só, tá? Acho que é por causa do processamento de imagem. Eu poderia colocar isso em uma classe separada, tá? Porque o formulário ele vai só receber as interações com o usuário. Eu poderia colocar dentro dessa mesma solução aqui, ó, nesse mesmo projeto, que eu tenho aqui apresentação, domínio, né? Tenho aqui o domínio,
tenho as minhas classes de domínios e eu tenho essa apresentação. O que eu poderia colocar aqui? Uma nova pasta, tá bom? Aqui tem a apresentação, estudante form. Quem está trabalhando só com um formulário. A gente vai ver situações mais complexas, com mais formulários. Estamos só com um. Eu posso criar aqui uma nova pasta, adicionar nova pasta, e colocar aqui controladores. Aí eu preciso de uma classe, né? Criar uma classe. Eu vou chamar ela de estudante, né? Usando modelo ou model? Controller, vamos colocar aqui, .cs. O que eu estou usando aqui? É estudante. Só usei estudante, tudo bem. Isso daqui a gente às vezes precisa mudar, tá bom? Por quê, gente? Verifica aqui comigo. Eu tenho um estudante que é o formulário, tenho um estudante que é o controlador e tenho um estudante que é o modelo. Tá bom? Então, cada um está no seu namespace. Ele está organizado logicamente legal. Mas a hora que eu abrir o arquivo, eu só vou ver estudante. Então, isso é uma convenção minha. Eu costumo colocar a camada que ele representa como sufixo. Coloco aqui estudante model. Vai demorar um pouquinho para renomear. Renomeou, deixa eu verificar aqui a classe. Ó, ele já para mim, tá bom? Tá certo aqui. Agora deixa eu ver o controller. Também está aqui controller. Está interno, não tem problema. Está no mesmo namespace, no mesmo projeto, eu acredito que não vai ter problema. O que eu faço aqui? Da mesma maneira que a gente tem em numéricos métodos públicos e estático eu não preciso instanciar a classe para executar, não preciso de um objeto. Eu venho aqui no controlador e vou colocar aqui um método static, registro acadêmico é válido. Aqui, vamos ver o que ele vai receber. Eu vou tirar esse cara daqui. Eu venho aqui no meu formulário, deixa eu achar o formulário agora. Aqui esse cara, F7. É esse cara aqui que valida. Eu vou copiar todo ele daqui. Venho aqui no controller, deixa eu colocar ele aqui embaixo. Ó, ele recebe um char, só que ele faz uso de uma string também. Correto? Porque ele vai ter que saber o tamanho que o texto todo está digitado. Então, aqui, ele vai receber o seguinte, ó, string. Deixa eu colocar aqui. Registro. Ele vai receber uma string. Vamos dar o nome para ela. Vou colocar aqui registro acadêmico. E vai receber um char. Caractere informal. Tranquilo. E ele vai pegar e vai retornar tudo isso daqui. Vamos ver aqui como é que a gente vai mudar. Aqui, ele vai pegar esse cara, o caractere informado. Aqui é o registro acadêmico. Aqui eu apago esse cara, porque eu estou só para colar. Aqui ele está dando erro, porque ele tem que importar um namespace aqui. Ctrl ponto, ele já importa o cara aqui e está tudo certo. Agora, o que eu tenho que fazer? Chamar esse método aqui na minha janela. Chamo esse cara, ele está dando erro que ele não conhece. Ctrl ponto, eu preciso, ó lá, importar. Aí ele já vai pegar aqui, ponto, registro acadêmico é válido. Aí o que ele recebe? O registro acadêmico. Vou colocar aqui para baixo. Aqui. Ele vai receber o registro acadêmico, que está no nosso text box, registro acadêmico, ponto text, e ele precisa validar caractere a caractere digitado. Então, eu vou pegar aqui o nosso E e o char dele. Pronto. Está bem mais limpo.
está bem mais limpo. Eu estou validando um campo atrás de um método lá, que ele está compilando ainda. Vamos esperar ele compilar. Ele está compilando, ó. Vou forçar aqui um Ctrl Shift B, vamos ver o que ele mostra. Ok. Vamos executar. F5. Vamos ver se está valendo tudo que eu fiz, né? Mas veja que tudo que a gente fez promove a reutilização de código. Tá? Eu posso ter qualquer interação e, se for validar aquilo, eu valido de maneira tranquila. Eu poderia separar ainda, né? Eu poderia valida caractere a caractere, valida o texto inteiro. A gente pode refatorar isso depois. Ó, vou digitar a letra A. Ele não aceitou. Vou digitar o número 1. Aceitou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não está aceitando. Olha, um detalhe importante. Em algum momento eu estou ajudando o meu usuário naquilo que ele tem que digitar? Ele digitou uma letra, não mostrou nada. Aí o que acontece? Ele não sabe por que não cabe uma letra. Ele tem que ser informado. Tudo bem? O usuário tem que ter toda a informação necessária para ele poder trabalhar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos brincar. Quando que o usuário precisa saber que ele digitou errado? Quando digitou uma letra. Confere? Então, nós vamos pegar aqui e brincar o seguinte. Ó. Tudo isso que eu estou passando aqui é para dar para vocês base para começarem a trabalhar no sistema de vocês. Eu vou pegar aqui um label. Controles comuns, um label. E vou colocar aqui embaixo. Bom, eu não vou digitar nada nele aqui por enquanto. E ele não vai ficar sendo exibido para o usuário. Correto? Mas eu vou manipular ele via código. Então, eu vou fazer o quê? Vou dar um nome para essa variável. Label erro. Aí eu quero que ele tenha uma cor diferente. Então, aqui em foreground color, eu vou dizer que ele vai ter um vermelhinho. Esse vermelho. Está ali. Eu não quero digitar nada de texto para ele. Só que se eu apagar o texto, ele vai diminuir de uma maneira que às vezes eu não vejo. Então, aqui eu tenho uma propriedade dele, auto size. Eu vou deixar falso. Tá bom? Vai ficar daquele tamanho ali. E o text dele, eu vou deixar vazio. Duas maneiras de eu controlar isso. Eu deixo o texto vazio, o usuário não lê nada. Eu deixo o controle, se eu colocar aqui, vamos colocar aqui, erro, e vou executar. Vamos mostrar o que acontece e depois a gente mudar. Gravo e executo. Eu posso deixar essa informação de erro, tá? Aí, vamos ver o que acontece. Ele executou e está mostrando o erro. Mas não teve erro ainda. Então tá, eu venho aqui no meu formulário. Eu vou deixar esse erro aqui para o programador saber que aqui vai exibir um erro. F4, vamos esperar um pouquinho ele aparecer aqui. Eu vou mudar a propriedade visible dele para false. Em tempo de programação aparece, mas em tempo de execução não. Vou dar aqui F5. Opa! Ele não gravou? Ele não gravou, peraí. F4. Vamos. Visible está falso. Então, eu vou dar um Ctrl Shift B aqui. Tem alguma coisa estranha, que não era para ele exibir. Ctrl Shift B. Ele compilou. Deixa eu gravar aqui para ver das dúvidas. F5 para executar.
Olha lá. Não apareceu. Mas eu pressionei a letra A. Eu queria que aparecesse o valor errado. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar no momento que o usuário interage aqui, ó. Nesse momento. Eu tenho que atribuir uma mensagem de erro, de acordo ao que o usuário informa. Então, eu vou colocar aqui mesmo, ó. Assim, ó. O nosso label, erro, ponto text, vai receber aqui o seguinte. Nós vamos ter duas situações, tá bom? Ele vai receber assim, ó. Apenas números e no máximo 7. Esse é o erro. Eu poderia deixar ele automaticamente lá no texto já, no componente. Mas eu não fiz isso. E eu vou dizer aqui que o meu label erro, a propriedade visible, vai receber o que tem em random. Lembra que se ele está verdadeiro, ele não aceita o valor. Então o visible tem que estar verdadeiro para ele exibir. Se ele tem falso, é porque ele aceita o valor. E daí o visible vai estar falso. Aqui ele está dando erro porque é aspas duplas. Aspas duplas. Vamos testar. Vou dar o Ctrl Shift B por via das dúvidas. E agora eu vou rodar F5. Ele já deu o Ctrl Shift B aqui? Deixa eu ver, não lembro. Deu. Tá. F5. Aqui vou digitar a letra A. Olha lá, apenas números. Mas não apareceu mais nada aqui porque eu não permiti. Nós vamos corrigir isso. Eu vou digitar 1. Ele aceitou e não mostrou o erro. Como é que eu posso fazer para essa mensagem aparecer por completo? Daí eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Ou eu coloco ela desse tamanho aqui, tá? Que fica feio, ou eu pego e coloco aqui de novo o auto size em true. Vou colocar o auto size em true. Ctrl Shift B. Ele já deveria executar a compilação com F5, tá? Só que aqui está errado, então eu já estou rodando aqui, mas é porque a máquina está lenta. Na hora que terminar o vídeo ali vai ficar... Compilou, belezinha. F5. Vou digitar o lá. Olha lá. Apenas números e no máximo 7. Digito 1, não mostrou nada. Só que eu quero ainda ser legal com o meu usuário. Eu quero dizer para ele, você digitou uma letra e você atingiu o tamanho máximo. São duas situações de erro. Você fala, não, mas aqui ele entende. Tudo bem, ele entende. Mas eu quero trabalhar uma coisa legal. Quanto mais recursos a gente propõe para o usuário, mais a gente codifica, tá bom? Mas a aplicação fica, eu acredito que melhor. Só que isso a gente vai precisar refatorar. Refatorar o código. Porque eu tenho dois tipos de mensagem. Digitou uma letra ou atingiu o máximo. Então já não me vale mais a pena verificar se o registro acadêmico é válido. Eu preciso saber por partes, né? A letra é válida e o comprimento é válido. São duas coisas que eu preciso. Oi? Número inválido? Um RA que não existe? Não, mas aí eu tenho que pesquisar. Porque eu posso digitar qualquer coisa, aí eu tenho que pesquisar para ver se ele existe. Aqui eu estou partindo do princípio que eu vou cadastrar.
tá bom? Não que ele vou buscar alguma coisa que existe. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa de duas situações. Validar caractere a caractere e validar o registro acadêmico como um todo. Se a gente verificar esse cara aqui, ó, o registro acadêmico é válido, vocês deixaram eu cometer um erro. Que erro que eu cometi? Eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ó. Esse meu método, ele verifica se o registro acadêmico é válido. Ele não tem que verificar se a variável que eu digitei é válida. Lembram da coesão? Ele tem que fazer uma coisa só. Ele está fazendo duas. Então, não posso aceitar isso. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar esse cara, vou replicar ele aqui, que eu vou usar ele depois. Então, ele só vai validar o registro acadêmico. Só isso. Esse ele não vai fazer. Então, ele só vai verificar o cumprimento. Só isso. Tá? Agora, eu preciso de uma outra função, verificar se é numérico. Aí você fala, eu vou colocar isso aqui. Mas se só verificar se é numérico, eu posso validar lá na minha interface. Tá bom? Eu estou delegando responsabilidade. Então, aqui a gente vai pegar esse cara. Vou comentar isso daqui por enquanto. Eu tenho duas situações aqui no meu formulário. Ó. Uma é verificar se ele é válido. Perfeito. Tá aqui. A joinha, né? Então, eu já posso pensar aqui o seguinte. Ó. Deixa eu ver como nós vamos fazer aqui. Ok. Pode fazer assim. Ó. If, né? Vamos pegar aqui um if. Vou pegar. Cara aqui. E retorne isso daqui para mim. Vou trabalhar isso, tá? Se ele é válido, perfeito. Tá tranquilo. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Tá. Se ele é válido, tá demorando para compilar. O meu e.handler vai receber falso. Correto? Ele é válido. Deixa eu verificar ela. Só que, ao mesmo tempo, eu vou colocar aqui uma mensagem de erro. O meu LB erro na propriedade text vai dizer o seguinte, ó. Máximo de 7 caracteres. Ó, ele validou uma coisa aqui. Agora eu tenho outra validação para fazer, que é verificar se o caractere digitado é numérico. Então, if aqui é numérico, acho que eu copiei. Ok, aqui é numérico, é isso daqui? Números. Numéricos, ponto, é numérico, ele recebe o char. Então, eu tenho aqui o e, o char. Deixa eu ver aqui a situação. Eu posso fazer a negativa aqui o contrário, né? Ó. Se não é válido, eu tenho isso daqui. Se ele é válido, não preciso passar por aqui. Se ele não é válido, aqui fica true, porque ele tem que dizer, não pode aceitar. Ok. Aqui, a situação também. Se ele não é numérico, olha como muda a pergunta, tá bom? Se ele não é numérico, eu tenho aqui, eu vou digitar apenas números. Vou colocar aqui assim, apenas números. Tá? E o meu visible? O meu visible vai continuar sendo dependente do resultado que tiver aqui. Dessa maneira que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo a pergunta duas vezes.
Eu poderia fazer a pergunta segunda só se a primeira não for verdadeira. Então, eu posso perguntar primeiro aqui o seguinte, ó, do chá. Vamos ver. Vamos avaliar aqui. Ele está dizendo, não é numérico. Ele vai apontar aqui. Mas e se for numérico, eu preciso verificar o comprimento dele. Aí eu economizei uma pergunta, né? Se eu deixo o if, ele pergunta aqui e vai perguntar aqui, mas com else if, não. Ele só vai perguntar a segunda se a primeira for falsa. Vamos ver, ele está dando erro aqui, deixa eu ver do que. É possível converter string em bool. Deixa eu ver aonde que está esse erro aqui. Aonde que está esse erro? Vou dar um Ctrl S para gravar e um Ctrl Shift B. Eu não estou vendo esse erro. Não, não tinha erro, não. É só... Tá. Aqui, o que acontece? Ó? Eu estou mexendo com a minha interface do usuário, então não tem como, né? Porque como até tem, como eu trabalhar isso daqui tudo, esses padrões de projeto que a gente pode trabalhar, mas eu sei que quando ele pressiona aqui, ele faz a validação se é numérico, faz a validação se é válido, e daí ele precisa interagir com a tela. Então, aquilo que a gente fez de responsabilidade vale, só que como eu preciso interagir com a tela, eu tenho que trabalhar isso aqui nesse cara. Se eu quiser mudar, aí eu posso criar um método aqui e validar a entrada do usuário, tá bom? Vamos fazer, não tem problema nenhum. Deixa eu apertar F5 aqui. Vamos ver se está certa a lógica. Eu vou digitar a letra A. Opa, vou digitar 1, apenas 1. Está errada a minha lógica. Vamos verificar aqui. Entendi o que ele estava mostrando errado. Não, funcionou, é. Acho que ele não tinha depurado. Deixa eu digitar o número 1. Aqui. É true. Acho que ele não tinha compilado, ó. Só que aqui ele entrou no seguinte, ó. Aí ele deu uma outra coisa de erro. Máximo de 7 caracteres. Então, a gente vai ter que ver aqui o erro dele aqui, ó. Estudante controller. Vamos verificar aqui. 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 Cadê o breakpoint? Aqui. Ele está verificando aqui se o registro acadêmico é válido. Então, o que acontece aqui, gente? Nesse cara que ele está entrando, vamos ver... Ele está pegando um comprimento igual, né? Ó, igual. E quando eu digito o primeiro, ele não é igual. Ele tem comprimento 1. E eu estou procurando o igual. Então, eu preciso aqui de outro método. Porque ele está fazendo a comparação a cada tecla digitada. Então, preciso aqui de outro método. Então, eu vou manter aquele ali. Length. Vou colocar aqui. Less equal. Vamos ver se é isso daqui mesmo, tá? Então, vou colocar aqui. Se for em inglês diferente, vocês me ajudam. Menor ou igual a isso daqui. Está demorando. Ctrl Shift B. E pegar esse cara aqui e vou mudar aqui no meu controlador. Aqui, ó. Eu quero isso. Ele, para ser válido, tem que ser menor ou igual a 7. Na hora que eu estou digitando. Na hora que eu for clicar no botão, ele tem que ter o tamanho 7. Tá bom? São duas situações. O Ctrl Shift B. Vamos executar. Aqui, letra A, apenas números. Número 1, ele vai entrar aqui, vamos ver se não é válido, né? F10. Ok, ele não entrou, tá bom? Não entrou. Então aqui ele passou, é falso, pode trabalhar. Vou tirar isso daqui.
e dá o F5. Aqui, olha, aceitou. Vou digitar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, 8. Tem algo errado na minha lógica. Eu já sei o quê? Eu digitei aqui menor e igual, né? É só menor. Tá bom? Eu acho que é isso. Less. Vamos ver aqui. Porque na hora que ele for passar aqui, tem muita lógica aqui não. Deixa eu ver. Menor ou igual a 7, ele não poderia passar aqui. Vamos ver se é isso. Daí a gente vai ter que trabalhar essa situação aqui. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Aí ele não aceitou. Vamos entender o porquê. Tá bom? Vamos entender o porquê. Quando chegar aqui no meu formulário, deixa eu apagar aqui uma letra. Ó, ele não está deixando eu dar backspace. Eu só selecionar, não está deixando o delete, ele deixou, mas o backspace ele não deixou. Não, ele deixou alguma coisa no teclado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, depois ele não deixa. Ó. Depois que completa, ele não deixa. Uma coisa que ele tem que tratar, mas eu posso apagar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver agora aqui para depurar o porquê que ele está aqui e aqui. Vamos ver o porquê que ele não está deixando. Vou digitar aqui o 7. Ok, ele vai validar esse cara aqui. O meu text, nesse momento, ó, então vale a interpretação, tá bom? Ó? Nesse momento, ele não aceitou aquela tecla ainda. Correto? Ele não aceitou a tecla. Então, o meu text, ele só tem o que estava antes. Vocês estão entendendo isso? Porque a tecla não foi aceita, então não tem 7. Então, vou dar aqui F5 para ele continuar. Ele aceitou o 7. Agora eu vou digitar o 8. Vou pegar aqui o text, ele tem o 7 lá. Então, o que está acontecendo? Ele está chegando aqui. Vou pegar aqui o F5. Ele chegou aqui. O meu texto... E, olha lá, 7. E o comprimento que eu quero testar é 7. Então, ele tem que ser menor que 7. Porque o texto chegou sem aquele último caractere. Tudo bem? Sem aquele último caractere. Então, o que eu preciso fazer? Aqui, eu nomeei menor ou igual. Então, vou ter que manter aqui o menor ou igual. Só que na hora que eu chamo esse cara aqui, e eu vou validar. Primeiro eu venho aqui e vou validar esse cara. Deixa eu tirar aqui o breakpoint. Isso é uma coisa que a gente vai ter que saber. Aqui. Na hora que eu validar esse cara, ele está mandando aqui o valor e o tamanho 7. Só que eu sei que ele vai chegar, vai receber esse valor aqui com 6, porque ele não recebeu o último. Então, o que eu faço aqui? Ó? 8, para ele verificar isso. Aí eu dou um seguinte aqui, um comentário útil. O tamanho máximo é 7. Porém, no momento do teste, e tem esse de 13 aqui. Quando se está digitando, o componente CD registro acadêmico em sua propriedade text, só um pouquinho, não tem ainda o valor sendo validado. Diga. Quem chamou? É porque ele gera documentação. As duas ele aceita, tá bom? Só que quando eu coloco 3 barras,
eu estou dizendo assim, se eu utilizar uma ferramenta que gera documentação a partir do código, ele pega tudo que está em 3 barras, ele gera uma documentação, um arquivo de gerar documentação. E eu poderia aqui mudar, né? Eu poderia ter esse daqui também. Tiro esse daqui. Oi. Só um pouquinho, deixa eu só terminar aqui. Poderia ter isso daqui também, ó. Bom, diga. Oi? Então, justamente porque quando ele chega aqui, ele está sem o valor que está sendo validado. Ele está sem o valor que está sendo validado. Eu mando 8, ele vai aceitar aquilo lá. Vamos só verificar aqui, ó. F5, ou deveria ser 6? Deixa eu ver. Mas a posição, não o comprimento. Tá? A posição do elemento começa em 0. Mas o comprimento é a quantidade de elementos que ele tem. Deixa eu tirar aqui esse breakpoint. Aí isso a gente tem jeito de corrigir depois. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele aceitou. 8 ele aceitou. Aqui ele não aceitou. Então aqui teria que ser 6. Vou ver aqui no controlador. Deveria ser 6. Ele só vai o seu tamanho máximo. E quando ele vai atingir o último, ele tem o valor de comprimento 6. Isso. Ele só vai validar depois que ele aceitou o caractere, que é número mesmo. Vou testar aqui. Compilando. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8 agora ele não aceita. Ele não está aceitando o backspace. Dá para a gente controlar isso pela tecla que é pressionada. Mas eu vou fazer o seguinte, vou apagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou digitar a letra A. Apenas números. Vou digitar um número. Pô, digito uma letra agora. Apenas números, ó. Digito 8. Tem que controlar. Vocês estão vendo? Quanto mais informação que eu quero dar para o usuário, mais coisa tem que controlar. Então, talvez aqui, eu tenha que usar, ao invés do else if, eu tenha que usar realmente o if, tá? Para que ele apareça o valor certo. Mas aí, assim, é uma brincadeira que fica para vocês validar isso daí. A gente já viu bastante coisa de validação. Vamos verificar uma outra situação aqui. Bom? O botão confirmar. Ele está aceitando digitar sem ser válido. Concordam? Isso não é legal, né? Isso não é legal. Eu quero que ele só esteja habilitado quando o usuário tiver realmente preenchido os requisitos, tá bom? Tem que ter 7, o comprimento dele tem que ser 7, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? No formulário, no design, ele vai começar com o valor de desabilitado. Vamos, ajuda. Esse cara começa com o enable dele em falso. Tá bom? Aqui não aparece nada, mas eu vou gravar e vamos executar para vocês verem. Ó, ele não consegue digitar. Mas quando ele chegar aqui, eu quero que seja habilitado automaticamente. Tá? Então, quando é que isso vai acontecer? Está ligado a isso daqui. Correto? Está ligado a isso. A gente vai ver uma outra maneira de trabalhar com o evento. Aqui no meu formulário. Mostra. Então, tudo depende de captura de evento. Quando esse cara tiver... Alguém abre ali para mim, por favor? Quando esse cara tiver o comprimento de 7 elementos, aí eu aplico a validação. Então, aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte.
eu tenho aqui o evento text changed, ou seja, no momento em que ele realmente foi alterado, tá certo? No momento em que ele foi alterado. Então, eu venho aqui, e aqui, ó, eu tenho o botão, eu já mudei o nome gravar, ponto enable. Quando ele vai ser habilitado? Quando eu tenho um método para isso, ó. A gente fez aqui, ó. Registro acadêmico é válido. Esse cara aqui. Quando o registro acadêmico é válido. Aí, quando ele vai ser válido? Aqui a gente vai ter um problema. Bom, a gente vai ter um problema. A gente vai ter que corrigir. Ele vai ser válido quando retornar isso daqui. Mas a gente vai ver que não vai funcionar. Vou pegar aqui. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele já fechou aqui, né? Ó. No primeiro ele já deixou. O que aconteceu? Ele está sendo válido para a gente quando ele está entre 1 e 7. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele seja igual a 7. Nós estamos passando por etapas, tá? Para vocês, quando forem implementar, verificarem isso. O que eu quero? Eu quero validar esse cara depois que ele tiver tido um valor para ver se ele é válido ou não. Então, eu posso mudar. Ó. Eu estou fazendo aqui uma regra. Essa regra que eu estou fazendo, ela é em cima de um valor que ainda não foi aceito. Tudo bem? Por isso que eu tive que fazer aquela gambiarra lá. Como que a gente vai poder fazer isso daqui? Nós vamos usar um outro evento. Nós vamos usar um outro evento aqui, do text, quando ele estiver sendo validado. A gente já viu. Deixa eu fazer aqui uma depuração para ver o que nós temos. Ó. On validating. Aqui no text change. Deixa eu ver. Mas aqui é quando ele vai perder o foco. Quando ele vai perder o foco, não é aqui. Deixa eu ver aqui onde a gente pode colocar. Apenas números, máximo 7 caracteres. Vou fazer o seguinte, deixa eu depurar isso, comentar isso daqui. Vou colocar isso daqui, vou comentar isso daqui. E aqui, nesse cara, na validação, ou seja, eu quero validar se ele realmente corresponde à regra. Eu não vou usar aqui o less equals, né? Eu vou usar o equals. Ó, a gente já está mudando isso daqui, corrigindo um erro que ele tinha lá. Eu vou deixar o comentário ali ainda, tá? Vou verificar aqui. Por parte. Tudo isso, gente, quando a gente tem a prática de programar, essas regras já vêm na cabeça, porque a gente vai ter experiência de códigos anteriores, tá? Aqui, ó. Vamos lá. 1, ele já não mudou aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, ele habilitou. Aqui vai deixar o digital 8. Aí ele já não vale ali. Bom, eu posso pensar, eu vou aceitar o que o usuário digita, ó, que agora ele aceitou o backspace aqui, quando eu não coloquei aquela regra. Eu vou aceitar e tiro confirmar, ou eu não aceito ele digitar? Aceitar ele digitar? É uma situação, mas daí a gente cai naquela situação assim, eu estou deixando o usuário fazer uma coisa que ele não pode. Tá, então a gente tem que trabalhar isso daí.
Eu preciso, na hora que ele está digitando, na hora que ele for digitar o próximo, eu não posso aceitar. Ok? Na hora que ele for digitar o próximo, eu não posso aceitar. São duas validações. Ó. Uma eu coloquei aqui certinho, que é habilitar o botão. É depois que ele recebeu 7 elementos, ele pode confirmar, mas não pode digitar mais. Então vamos verificar aqui. É porque a gente tem que trabalhar a experiência do usuário. Se eu deixo ele digitar e o botão... Lembra que eu falei, acho que eu falei para vocês, se o usuário vê um botão, não clique aqui, ele vai clicar. Tá? Então a gente não pode deixar o usuário fazer aquilo que ele não pode, que ele vai tentar fazer. Tá? Então aqui eu vou mudar essa situação aqui. Ele só vai poder aceitar valor quando... Aqui, ó. Vamos pegar aqui. Eu vou mudar a regra. Ó. Da mesma maneira que eu testei aqui, eu vou pegar a validação. Deixa eu pegar esse cara aqui. Ó. Aqui, esse length equals. Vou tirar esse comentário. Bom, aqui já está certo. Porque é isso que ele tem que fazer mesmo. Só que eu quero agora verificar aqui no string que ele possa digitar alguma coisa. Eu não vou validar o que ele digitou aqui. Eu vou colocar aqui o seguinte. Vamos lá. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho validação em cima de strings. Então, eu tenho aqui validadores. E, não, strings, né? Tá. Strings. E ponto less equal. Ou seja, ele vai receber esse cara aqui. Abre parênteses aqui. Ele recebe o texto que eu estou mandando e vai receber aqui o tamanho que ele vai aceitar. Vamos pensar que aqui é 7. Não é 8, né? Menor ou igual... Não, é 7. Vamos ver se o 7 aceita. Vamos ver aqui. Opa, desejo parar a depuração, sim. Uma coisa é eu validar a entrada do usuário, o que ele pode e o que não pode fazer. Outra coisa é baseado na reatividade. Ele cumpriu uma regra, digitou a coisa certa, então eu permito ele passar para outra fase, que é clicar no botão. Tá bom? Vamos executar aqui e ver. Ele está mostrando ali um erro ainda, mas não sei se... Não, sumiu. Tá. Vamos lá. Ó, já não deu aqui, ó. Less equals. Vou verificar o que aconteceu aqui. Vamos lá. Vou parar aqui para ver o que aconteceu. Text tá com nada. Vamos pegar esse cara aqui para ver o que ele está devolvendo. Retorne esse cara aqui, vamos ver. Vai retornar verdadeiro. Tá. Ele está retornando verdadeiro. Então aqui o cara não cumpriu. Então tem que colocar aqui o not, né? É o not. Quando ele não estiver cumprindo esse requisito. E já matamos. Ó. Quando isso estiver errado. Quando isso estiver errado, ele vai mostrar a mensagem de erro. Vamos lá. F5.
Deixa eu tirar isso daqui. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habilitou. Vou digitar o 8. Digitou digitar. Mas aqui está certo, ele mostrou. Então, o que está errado é minha lógica aqui. E aquilo que eu comentei com vocês. Ele só vai poder aceitar enquanto for igual a 6. Quando ele chegar aqui, ele já tem 7. Ele não vai poder aceitar o 8º. Tá bom? Vamos ver. Acho que a gente resolveu o problema. Mas isso é porque essa regra aqui diz, ó, ele só vai aceitar o valor depois que ele passar desse evento. Tá bom? Compreendendo os recursos da tecnologia. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7 habilitou, 8 não aceitou mais. Legal? Cumpriu o requisito. A gente validou enquanto ele aceita para ver se aceita e permitiu ele acessar outros controles desde que aquilo esteja satisfeito. E aí, Dev? Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo que trabalhamos nele? Eu espero que sim. Se isso aconteceu, curta o vídeo, se inscreva no canal, recomende-o em sua rede social. Um grande abraço e até a próxima.